Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Mariana Holanda, eu sou mentora de carreira internacional. Lá no Instagram eu falo sobre assuntos de morar e trabalhar fora do Brasil. Aqui no YouTube, neste quadro do Carreira com Fé, eu trago assuntos que envolvem vida espiritual e vida profissional ao mesmo tempo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parábola dos talentos, que está lá na Bíblia. A parábola dos talentos a gente encontra lá em Mateus 25:14. Eu vou ler aqui para você, mas depois eu quero que você também abra aí a sua Bíblia para você conseguir acompanhar e entender a parábola dos talentos direitinho, tá? Bom, vamos lá. Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então ele devolve esse 1 talento para o seu servo. Mas o senhor respondeu: Servo, mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, pelo menos receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque tudo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-lhe para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que parábola poderosa, né? As parábolas eram uma forma que Jesus tinha de poder ensinar ali para os seus servos, para quem estava o acompanhando. E essa parábola toca muito comigo, no sentido de realmente buscar entender quais são os meus talentos aqui nessa terra, o que Deus quer pra mim, né? A gente consegue entender que Deus dá para cada um de nós os nossos talentos conforme a nossa capacidade. É isso que a parábola dos talentos está dizendo pra gente, né? Então, aquele servo que tinha 5 talentos, ele recebeu esses 5 talentos conforme a capacidade dele e ele soube fazer uma gestão desses 5 talentos, né? Ele foi lá e conseguiu dobrar esses 5 talentos. Ele utilizou ali a habilidade de negociação, foi lá, imediatamente, a parábola diz que imediatamente ele saiu dali com esses 5 talentos e já foi multiplicar. Quando esse servo dele volta, ele tá ali dizendo, né? Olha só, eu fui imediatamente usar esses talentos e multipliquei. Toma aqui esses 10 talentos para você. E aí o que o servo responde dizendo, né? Você foi um servo fiel, você foi fiel no pouco, então no muito te eu colocarei, né? Venha participar da alegria. Ele se alegra, né? O servo que ganhou 2 talentos fez a mesma coisa. Ele ganhou conforme a capacidade dele e diante da capacidade dele ele foi lá e multiplicou esses talentos. Agora o servo, olha só que engraçado, o servo que ganha 1 talento, né? Ou seja, ele já tem ali uma capacidade menor do que os outros. Na teoria, era para ele trabalhar até mais.
para ele conseguir multiplicar, para ele conseguir conquistar mais ainda mais talentos. Mas o que ele faz? Com o medo, ele vai lá e enterra o único talento que ele recebeu. Gente, isso é muito forte, é muito forte. Porque primeiro que a gente vai receber conforme a nossa capacidade. Ok, a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem que valorizar demais cada talento que Deus nos deu. Essa parábola dos talentos nos ensina que a gente vai ser cobrado por isso, né? Quando Jesus voltar, a gente vai ser cobrado e a gente vai chegar e dizer: olha, Senhor, com os meus talentos, eu alcancei tais pessoas, eu pude me conectar com essas pessoas, eu pude levar a tua palavra, eu pude, através dos meus talentos... Gente, o que eu tô fazendo aqui? Gravando esse vídeo hoje pra você aqui com a minha barriga tá roncando. Minha barriga tá roncando. Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô utilizando o meu talento de comunicação para poder levar essa mensagem para você. Então eu estou multiplicando esse talento de alguma forma. Eu estou fazendo com que mais pessoas saibam disso, com que mais pessoas saibam do amor de Deus, com que mais pessoas saibam dos ensinamentos de Jesus nessa terra. Então hoje eu te pergunto, o que você tem feito com os talentos que Deus já te deu? Deus te deu saúde, o que você tem feito com essa saúde? Você tem ido atrás de multiplicá-la? Você tem ido atrás de encontrar pessoas que vão se beneficiar dos seus conhecimentos? O grande ensinamento da parábola dos talentos é nos mostrar que a nossa responsabilidade é multiplicar aquilo que Deus nos deu. Se Ele nos deu saúde, então que a partir da nossa saúde a gente possa trabalhar, a gente possa arregaçar as mangas, a gente possa ir enfrentar esse mundo, utilizar os nossos talentos para que mais pessoas sejam alcançadas. Se Deus nos deu bons relacionamentos, que a gente multiplique esses bons relacionamentos, que a gente pare de ficar fazendo picuinha, ficar fazendo, briga. A gente também vai ser julgado por quem somos, por aquilo que fazemos. A gente também vai ser julgado pela forma que a gente julga os outros. A palavra de Deus também diz isso. Como que você quer tirar o cisto do olho do seu irmão se você não está olhando para o seu olho, se você não está olhando para a sua vida? Quantas vezes a gente se preocupa, não tem tempo para nada, mas sempre tem tempo para fazer uma fofoca, para poder falar mal de alguém, para poder julgar a vida do outro, sem se preocupar com a nossa vida, sem se preocupar com a nossa procrastinação, com o que a gente tem feito muitas vezes até com os nossos sonhos, os sonhos de Deus para nossa vida. Essa semana no Instagram eu tava falando nos stories exatamente sobre isso. Mariana, eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, que nunca me preocupei com a opinião alheia quando envolvia o que eu estava fazendo para para conquistar determinado sonho. Então sempre foi meu sonho morar e trabalhar fora do Brasil. Então eu sabia que para isso eu precisava estudar inglês, eu ia ter que abdicar de alguma festinha, de algum prazer carnal, né, para poder estudar. Era assim também na minha escola, né? Então na escola eu diversas vezes, a fim de tirar a nota máxima que eu conseguisse ali, eu me abdicava, né, de diversas coisas para poder conseguir estudar e tirar a nota que eu desejava. E eu nunca me importei com as pessoas falando mal, né, de mim nesse sentido. Ah, a Mari é uma nerd, a Mari é uma chata, a Mari, não sabe se divertir, não sabe aproveitar. Eu nunca me importei com isso, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu tinha muito claro na minha mente quais eram os meus sonhos, quais eram os meus objetivos. E eu não largava a mão daquilo. A gente tem que fazer exatamente isso com os sonhos de Deus para nossa vida. Com aquilo que Ele sonha, que Ele deseja para nós. Porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele te conhece melhor do que os seus pais. Ele te conhece melhor do que o seu marido, a sua esposa. Ele sabe exatamente o plano. Ele tem um plano perfeito, maravilhoso para a sua vida, sabe, gente? A gente tem que ser comprometido em estar no caminho que Ele tem para nós, no caminho de aprendizado, no caminho de multiplicação de talentos, no caminho de estar comprometido com os sonhos que Ele tem para nossa vida, para que a partir disso a gente floresça, para que a partir disso a gente encontre, né, esse propósito que Ele tem para nós, essa vontade que Ele tem para nossa vida.
para que o propósito dele também seja completo através da nossa vida. Existe um motivo por você hoje estar vivo. Existe um motivo por você estar no seu trabalho. Existe um motivo porque Deus te deu os seus talentos, especificamente esses talentos. Algumas vezes você vai ter dificuldade de encontrar quais são esses talentos, né? Ai, Mari, eu não sei quais são esses meus talentos, me ajude. Eu sempre costumo falar para os meus alunos do Globaliza que uma boa forma de você entender aquilo que você é bom é perguntando para as pessoas ao seu redor, ou analisando mesmo quais são os tipos de ajuda que as pessoas, quando vão te mandar uma mensagem, te pedir uma ajuda, o que elas pedem? Qual tipo de ajuda elas pedem? Em que você é bom? Né? Que você olhando assim, nossa, eu sou bom nisso, isso aqui eu não tenho muita dificuldade em fazer, isso aqui é fichinha pra mim. Então, eu sempre descobri que a minha habilidade de comunicação era assim porque eu não tinha dificuldade, eu não tinha vergonha de apresentar um trabalho na escola. Então eu sabia que eu via que para outras pessoas aquilo era um problema, era uma questão, e para mim não era. Então esse foi um talento que Deus me deu. Qual o talento que Deus te deu? O que aquilo você faz assim de, sabe, com o pé nas costas, com bastante facilidade? Isso é um talento seu. Você tem que explorar isso. Você tem que usar esse talento imediatamente para poder multiplicar ele, para poder alcançar vidas. Porque se você não sair e multiplicar imediatamente, assim como Deus nos ensina na parábola dos talentos, a gente vai ser considerado no dia do julgamento como um servo inútil, um servo que não soube utilizar os talentos que Deus nos deu. Sabe, gente, Deus é um Deus justo, vai nos cobrar conforme aquilo que Ele nos entregou. Então, se Ele te entregou 2 talentos, Ele vai te perguntar o que você fez com esses 2 talentos. E se você não tiver feito nada, se você tiver deixado o medo te paralisar, esse servo que recebeu 1 talento, o que fez ele enterrar o talento dele foi o medo. O medo é algo paralisante. O medo é algo que vai fazer com que você não viva os seus sonhos. É por causa do medo que você não muda de país, não muda de relacionamento, não busca procurar uma vida melhor. É por causa do medo que você não busca procurar um novo emprego. É por conta do medo que você não busca novas oportunidades. É por conta do medo que você não usa o seu talento. E é exatamente por isso, e se você estiver fazendo isso, é melhor você começar a se preocupar, porque você vai ser cobrado pelos seus talentos. Se você não estiver fazendo nada com os seus talentos, quando Deus vier te perguntar o que você fez com os seus talentos, se você disser eu enterrei, Ele simplesmente vai olhar para você e vai dizer: servo infiel, servo inútil. E eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que é considerada uma pessoa inútil. Uma pessoa que não soube fazer nada com aqueles dons, com aqueles talentos que Deus já me deu. Quero que a partir dessa mensagem e dessa parábola você consiga ter esse sentimento de realmente realizar assim e perceber: eu não posso perder aquilo que Deus me confiou. Eu não posso perder a oportunidade de fazer algo com aquilo que Deus me deu. Eu não quero isso para minha vida. E eu oro para que você possa levantar da sua cama, para que você possa vencer a procrastinação, para que você possa vencer todos os obstáculos da sua vida, vencer principalmente o medo que tem te paralisado, de buscar informações, sabe, de levantar, de colocar em prática aquilo que você tem planejado, sabe, de fazer um planejamento para multiplicar esses talentos, para usar esses talentos para conseguir um emprego novo, para conseguir uma oportunidade de emprego no exterior, sabe, se movimentar, fazer com que isso se multiplique, colher frutos daqueles seus talentos. É muito importante, e eu oro para que você comece a ter uma mente que vá te ajudar a conquistar tudo isso. Muitas vezes a gente tem vivido períodos em que a nossa mente está corrompida pelo inimigo. Muitas vezes a gente tem deixado o inimigo, sabe, falar mentiras na sua cabeça, de que você não é capaz, de que você não é digno disso, de que você não tem talento nenhum. Isso é a maior mentira que o inimigo pode ter na sua vida, é de que você não tem talento nenhum. Em nome de Jesus, eu quebro essa mentira agora. Se você acredita que você não tem talento nenhum, isso é uma mentira. Você tem capacidade, sim, de receber os talentos de Deus. Sabe, a gente precisa ter um estado mental
bom para que a gente também possa agir, para que a gente possa ir imediatamente e multiplicar esses talentos, assim como os servos bons fazem. Então, em nome de Jesus, eu oro para que você, a partir de hoje, imediatamente vá identificar quais são esses talentos e colocar em prática. Seja para mudar de emprego, seja para mudar de país, seja para mudar de realidade, seja para levar a palavra de Deus, seja para você perder a vergonha e levar a palavra de Deus. A gente tem vídeos aqui falando sobre como descobrir o seu chamado, como descobrir a sua carreira. Você precisa identificar isso. Talvez, você já parou para pensar que talvez o seu chamado seja ser uma palestrante, uma ministrante, um pastor, uma pastora, e você ainda nem descobriu isso? Mas você já tem os talentos para isso. Você já tem a capacidade para isso. E por você não ter feito nada com isso, você está deixando com que outras pessoas façam no seu lugar. Porque assim, gente, sinceramente, a palavra de Deus, ela precisa ser levada. E Deus vai usar outras pessoas. Se você não fizer nada com isso, Deus vai levantar outras pessoas para fazer. E você vai ser considerado o servo ou a serva inútil. Então, em nome de Jesus, que você vença esse estado mental que está te atrapalhando de identificar quais são esses talentos e de agir em cima deles. Ok? Vou deixar aqui embaixo para vocês de novo qual é a passagem da Bíblia que fala sobre a parábola dos talentos. E eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha te edificado de alguma forma. Se você gostou, compartilhe com alguém e também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Um beijo, até o próximo vídeo.